tarde, turma do nono ano. Hoje nós teremos mais uma videoaula. A gente falou anteriormente na aula de português sobre orações coordenadas, que é formado pelo período composto, né? O período composto, ele depende de mais de uma oração para tornar-se um período composto. Ok? Veja bem, a gente falou sobre orações coordenadas, e as orações coordenadas são orações independentes. São orações que não precisam da outra oração para completar o seu sentido. Já as orações subordinadas é o contrário. Elas precisam de uma outra oração para poder completar o seu sentido. As orações subordinadas, elas se dividem em três: orações subordinadas adverbiais, orações adverbiais substantivas e orações adverbiais adjetivas. E nesta aula, nós iremos falar sobre orações subordinadas substantivas e as suas funções, né, dentro das orações. Nós temos nas orações subordinadas substantivas a subjetiva, a objetiva direta, a objetiva indireta, a predicativa, a positiva e temos também a completiva nominal. Eu quero que vocês abrem o livro de português número 2, na página 29. Veja bem, orações subordinadas subjetiva. As orações subordinadas subjetivas, ela tem um sentido de sujeito, ok? Subjetiva, sujeito. Este sujeito, ele se encontra na oração subordinada, que vem depois da oração principal. Para que nós possamos analisar o período composto, nós procuraremos, dentro da oração, o seu conectivo, a sua conjunção. Vamos ver aqui na subjetiva. É bom que você não chegue muito tarde. Nós vamos aqui, nós pegaremos o que e separaremos o período. Antes da conjunção, nós devemos passar este traço, porque aqui nós iremos fazer a análise do período composto. Veja a primeira oração. É bom. É bom. Veja que nesta oração aqui, é bom, não tem conjunção. Ok? Se ela não tem conjunção, nós chamaremos ela de oração principal. Já outra oração que tem a conjunção, nós iremos chamar de oração subordinada. Oração subordinada. E iremos ver a classificação. Na oração subordinada subjetiva, como eu disse para vocês, ela não pode aparecer o sujeito na oração principal. Porém, o sujeito estará na oração subordinada. E vamos ver como vai ficar essa análise. O que é bom? Que você não chegue muito tarde. Para saber se o sujeito está na oração principal ou na oração subordinada, nós iremos modificar a ordem do período. Que você não chegue muito tarde é bom. O que é bom? O que é bom? Que você não chegue muito tarde. Toda essa oração nós chamamos de oração subordinada. Como o sujeito está nesta oração, nós chamamos esta oração de oração subordinada subjetiva.
Porque o sujeito está na oração subordinada. Ok? O sujeito está na oração subordinada. O sujeito será que você não chegue muito tarde. Já nas orações objetivas diretas, né, no caso, nós chamamos de complemento do verbo da oração principal, que será objetiva direta. Como eu falei na oração subjetiva, a gente, para poder analisar o período, nós teremos que localizar a conjunção e, antes da conjunção, separar com traço para poder fazer a análise do período. Veja bem, como todos diziam, não tem conjunção, ela fica como oração principal, certo? Mas veja bem, se você disser todos diziam, a oração principal não tem complemento, ok? Então, ela é dependente, ela depende da oração subordinada. Todos diziam o quê? Né? Diziam o quê? Né? Todos diziam o quê? Todos diziam o quê? Diziam que não voltariam àquele lugar. Ok? Veja que esta oração está completando o sentido deste verbo, o verbo dizer. E quem diz alguma coisa. Certo? Quem diz alguma coisa. O verbo aqui é um verbo transitivo direto, porque ele precisa. A oração objetiva direta, ela tem que completar o sentido do verbo que está na oração principal, que é o verbo dizer, né? E quem diz alguma coisa. Então, todos diziam o quê? Que não voltariam àquele lugar. Ok? Quem não voltaria àquele lugar? Todos. Para completar o verbo dizer, eu coloquei uma oração que é um objeto direto do verbo dizer. Como toda oração é o objeto do verbo dizer, nós chamamos de objetiva direta. Então, a segunda oração, que é a oração subordinada, ela vai ser a oração subordinada objetiva direta. Esta oração só ocorre com o verbo transitivo direto, que vem na oração principal. Pessoal, a gente vai agora falar sobre as orações subordinadas substantivas, objetiva indireta e a completiva nominal. Veja bem, preste bem atenção esses dois tipos de orações substantivas, a completiva nominal e a objetiva indireta. São parecidas, mas existe uma diferença entre as duas, ok? E a diferença está em que palavra a oração subordinada vai completar. Qual é a palavra? É um verbo ou um nome? Se for um verbo, vai ser a objetiva indireta. Se for um nome, vai ser a completiva nominal. Por que, professor, completiva nominal? Porque a completiva nominal, ela vem de um complemento nominal. E a objetiva indireta vem de um objeto indireto. Então, para ter um objetivo indireto, o verbo tem que ser transitivo indireto. Para ter uma completiva nominal, nós temos que ter um nome que precise de complemento para ter o sentido. Ok? Então, vamos lá. Objetiva indireta. Os países pobres dependem de que os países ricos aceitem a redução de suas dívidas.
Como eu falei para vocês, a gente tem que procurar o conectivo. E o conectivo é a mesma coisa de conjunção, né? Tá ali que ligam as duas orações. Nós temos aqui que, certo? E a gente vai ver aonde a gente pode separar o período composto. Então vamos até o verbo. Os países pobres dependem. Veja que o verbo depender é um verbo transitivo indireto e ele está precisando de um complemento. Porque quem depende, depende de alguma coisa. Ok? Os países pobres dependem de quê? De que os países ricos aceitem a redução de suas dívidas. Esta oração está completando o sentido da oração, do verbo depender. Certo? Agora, para completar um verbo que é transitivo indireto, ele precisa de uma partícula chamada preposição. Que no verbo transitivo direto, ele não necessita de preposição. Ou ele vem acompanhado de artigo, ou ele vem sem artigo. Já nos verbos transitivos indiretos, eles precisam de um complemento, e esse complemento tem que ser ligado através de uma preposição. Então, os países pobres dependem de que os países ricos aceitem a redução de suas dívidas. Nós temos uma oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta, porque está completando um verbo. Já na completiva nominal, não vai completar o sentido de um verbo. Vai completar o sentido de um nome. Tenho a sensação. A sensação de quê? De que o vovô nunca acorda antes do meio-dia. Ó, esta oração está completando o sentido do verbo, do nome sensação. Então, se ele está completando o sentido de um nome, nós chamamos de completiva nominal. Veja bem que nesta oração existe uma ligação com uma preposição, assim como na objetiva indireta. A diferença é porque na objetiva indireta completa o verbo. Na completiva nominal completa o nome. Classificamos de oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Nós vamos falar agora sobre as orações subordinadas, substantiva, predicativa e apositiva. Ok? Veja bem, a predicativa e a subjetiva, elas têm em comum o verbo de ligação. A diferença entre a predicativa e a subjetiva é porque o verbo, o sujeito, vem na oração principal. Já na subjetiva, o sujeito vem na oração subordinada. Então, para a gente fazer esta análise, a gente vai fazer aquela divisão de oração. Chega aqui na conjunção e, antes da conjunção, a gente separa o período. A realidade é oração principal, porque não tem conjunção, né, que é a conjunção integrante. Na oração subordinada, tem a conjunção que esta oração é subordinada. Agora vamos ver a que ela pertence, se ela é positiva, se ela é predicativa, subjetiva. Para fazer essa análise,
a gente vai o quê? Ver o verbo. O verbo é o verbo de ligação. Se é um verbo de ligação, não pode ser objetiva direta nem objetiva indireta. Mas poderia ser subjetiva, se não tivesse sujeito na oração principal. Porém, nós temos um sujeito aqui, que é o sujeito do verbo, né? É o verbo ser, é, a realidade é. E nós temos aqui a oração subordinada, que pertence ao sujeito da oração principal. Por isso nós chamamos de predicativa. Porque a subordinada pertence ao sujeito. Está dizendo que tipo de realidade é. Que há muita miséria no mundo. Então nós classificamos de oração subordinada, substantiva, predicativa. Já a positiva, a oração subordinada, ela vai explicar uma palavra que está na oração principal. Então vamos dividir o período. Os indivíduos queriam, os índios, né? Os índios queriam apenas uma coisa. Qual a conjunção aqui? Aqui a gente já separa, ok? Nós temos aqui sem conjunção, oração principal. Nós temos aqui com conjunção a segunda oração aqui. Nós temos a oração subordinada. Veja bem, os índios queriam apenas uma coisa. Eles queriam uma coisa. Que coisa? Que suas terras fossem devolvidas. Veja que esta oração aqui está explicando qual a coisa que os índios queriam. Então, se a positiva é a oração subordinada que explica uma palavra que vem na oração principal, nós encontramos a oração subordinada substantiva a positiva, que é esta daqui que está explicando. Que coisa é? Então a gente classifica como oração subordinada substantiva a positiva. Ok? Vamos falar das orações reduzidas, substantivas. São reduzidas, mas são substantivas. Ok? Nós chamamos de reduzidas porque nessas orações não tem conjunção. Veja bem aqui, ó. Mas tive receio. Quem tem receio de alguma coisa. Teve receio de quê? De enfrentar a corporação toda. Isso aqui é um complemento do nome receio. Se é um complemento do nome receio, nós chamamos de complemento nominal, porque está completando a palavra receio. Veja que aqui não tem conjunção, por isso nós chamamos de reduzida. E o verbo, ele está no infinitivo. Ele pode vir no infinitivo, pode vir no particípio. Já na oração desenvolvida, que eu estava explicando para você, ela precisa de uma conjunção integrante para ela ficar desenvolvida. E pegar o verbo, que está no infinitivo, e flexionar. Ok? Conjugar ele. Então, na desenvolvida, ela fica. Mesmo a oração aqui, que está reduzida, eu transformei ela em desenvolvida. Certo? E para transformar em desenvolvida, eu coloquei a conjunção e conjuguei o verbo. Então fica assim, dividindo, como tem uma preposição aqui, antes da conjunção, eu faço a divisão antes. Mas tive receio.
nós temos aqui uma oração principal. Veja bem, teve o quê? Receio. E como eu falei, quem tem receio de alguma coisa. Receio de quê? Receio de que enfrentasse a corporação toda. Aqui nós temos a oração subordinada, substantiva, completiva nominal. E aqui nós temos a oração subordinada, substantiva, reduzida, completiva nominal. Certo? Turma, estamos chegando ao fim de mais uma videoaula. Vocês irão fazer as atividades que estão nas páginas 27, 31, 33, 34, 35 e 36. A correção e as dúvidas, iremos fazer a correção no Zoom e tirar as dúvidas a partir das 16 horas desta segunda-feira. Um abraço.